Eu quero agradecer primeiro a Deus por me permitir me capacitar, carregar essa responsabilidade de trazer a porção da palavra mais uma vez, e agradecer ao pastor pela oportunidade. E bom, essa palavra que eu trago hoje, eu já venho meditando e estudando sobre ela há algumas semanas, e inclusive se eu tivesse mais tempo para falar, acho que eu ficaria quase uma hora falando sobre esse assunto, ou quem sabe até mais. E isso foi uma das coisas que fez eu pensar em deixar esse assunto para uma outra ocasião em que eu tivesse mais tempo. Mas as palavras do Gabriel e do Felipe na semana passada foram uma confirmação a respeito desse assunto para mim. Foi quase como se Deus tivesse pego na minha mão e falou: filho, dá o seu jeito e traz esse assunto. E, bom, sem mais enrolação, que eu acho que o tempo está curto, eu vou pedir para os irmãos abrirem no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versos 13 e 14, e depois eu vou ler Lucas 13, mas aí vocês não precisam abrir nas Bíblias para a gente não perder muito tempo. Aí Lucas vocês acompanham só no telão comigo. Mateus capítulo 7, os versos 13 e 14. Assim diz a palavra: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que com ela se acertam. Lucas 13, dos versos 24 ao 28, diz assim: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Ele lhes disse: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. E ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Quando nós lemos essas duas passagens, primeiro nós vemos que em Mateus são destacados dois caminhos: o caminho que nos leva à porta estreita e o caminho que nos leva à porta larga. E diferente do que muitos interpretam de forma errada a respeito da porta estreita, quando a palavra diz que essa porta é estreita, ela não está falando que ela é estreita porque ela não cabe em muitas pessoas. Na verdade, a palavra diz que poucos vão passar, mas não quer dizer que literalmente caibam poucos nessa porta. Quer dizer que ela é estreita porque ela é estreita para os desejos da carne. Para entrar por essa porta é necessário que haja renúncia, é necessário que haja obediência à palavra, é necessário que haja santificação. Então ela é estreita para os desejos da nossa carne. E em contrapartida, a porta larga, tudo que você tem que se privar para entrar pela porta estreita, você pode fazer pela porta larga. Então a porta larga é um lugar que você tem o pecado liberado, você tem o prazer para a carne liberado. E esse é o caminho que muitas pessoas escolhem justamente por ser um caminho de prazer. Mas essas pessoas que escolhem passar pela porta larga serão as pessoas de Lucas 13. Quando Deus fechar a porta, muitos baterão na porta, mas ouvirão um não da parte de Deus. Porque enquanto Deus deu uma chance para vocês se santificarem, para vocês se renunciarem, para vocês se transformarem, vocês escolheram o pecado. E ainda para piorar, nós temos aí fora milhares, centenas de falsos profetas, falsos evangelistas, coaches que não são um pingo de Bíblia, mas que se dizem atuar no nome de Deus, que estão empurrando milhares de crentes sem conhecimento o inferno abaixo. E eu destaquei sem conhecimento porque está escrito na palavra, em Oséias 4 e 6, que por falta de conhecimento o meu povo pereceu. E está na hora da igreja parar de ser, me desculpem a palavra, mas parar de ser essa igreja arrogante que coloca os próprios desejos acima dos desejos de Deus. Hoje nós temos pessoas que frequentam as igrejas não pelo fogo do Espírito, mas pelo CPF que vai ser revelado. Não pela unção que desce dos céus, mas pelo nome do esposo ou da esposa que foi prometido ser revelado. Não por palavras de disciplina, palavras que causam renúncia, mas por palavras que massageiam o ego das pessoas e palavras que fazem elas se aceitarem da forma que elas são. Palavras que te incluem no movimento, mas não te incluem no céu. E eu vejo que o evangelho, as pessoas estão mudando muito o evangelho, e o evangelho não é isso. O evangelho não é aceitação, o evangelho é transformação. Se você está ouvindo um evangelho e isso não está te fazendo, não está causando uma guerra com você mesmo, isso não está te confrontando à mudança, isso não é evangelho, isso é um movimento de inclusão. E
as pessoas falam, que meu Deus é amor, que meu Deus me aceita do jeito que é, e Deus realmente é amor, mas Deus demonstrou seu amor por nós, quando há 2000 anos atrás Ele entregou o único Filho dEle para morrer pelos meus e pelos seus pecados, para que nós tivéssemos uma chance dia após dia de nos renunciar, para que nós tivéssemos uma chance dia após dia de buscar redenção pelos nossos pecados. E se Deus te aceitasse da forma que você é, você não precisaria buscar por redenção, você não precisaria buscar por perdão pelos seus pecados. No teu pecado, Deus te arrastava para a glória. Mas, ao invés disso, Deus te fala: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esforcem-se para viver em paz com todos e ter uma vida santa, pois sem a santidade ninguém verá o Senhor. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E eu vou falar uma coisa que provavelmente pode incomodar muitas pessoas, mas Deus não te aceita como você é, Jesus Cristo não te aceita como você é, o Espírito Santo não te aceita como você é, a Bíblia não te aceita como você é, e o Evangelho muito menos te aceita como você é. A Bíblia diz que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. E o que Deus aceita em você é o Cristo que vive dentro de você. E o Cristo que vive dentro de você veio justamente de Deus. Logo, se você tem uma vida de pecado, Cristo não pode viver dentro de você. Se Cristo não vive dentro de você, como Deus vai te aceitar? Como Deus vai te incluir no céu? Então eu acho que as pessoas deveriam parar de buscar palavras que trazem bênçãos materiais, palavras que massageiam o próprio ego, palavras que te aceitam como você é. Não é o Evangelho quem tem que se moldar você, é você quem tem que se moldar o Evangelho. Não é a Bíblia quem vai me aceitar, eu vou dar o meu jeito de caminhar pelo caminho apertado e entrar pela porta estreita. E ser cristão é difícil, e nada na Bíblia testifica o contrário. Na verdade, a Bíblia fala justamente que é difícil ser cristão, é difícil você trilhar um caminho com Cristo. E justamente por essa dificuldade, muitas pessoas desistem e falam: eu acho que eu vou me aceitar do jeito que eu sou. Mas, na verdade, você deveria bater no peito e declarar guerra com você mesmo. Você deveria falar todos os dias que você não se aceita da forma que você é. Que você sabe quem você é e você sabe quem é Deus e que você sabe que toda a podridão que está em você vem de você. Todos os dias você deveria pedir para Jesus Cristo te matar, para que Cristo seja vivo dentro de você, para que o verdadeiro Evangelho queime dentro de você. E não adianta você só pedir para Cristo te mudar se essa mudança não vai partir de você, se você não tem a vontade de mudar. E onde eu quero chegar com tudo isso? Por que eu falei tudo isso? Porque na terra, tudo que nós fazemos na terra é um objetivo, nos levar para a eternidade. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, de 51 a 53, que só existirá uma geração que não vai conhecer a corrupção da morte. Geração essa, geração do toque da última trombeta. Diante de um ponto de vista bíblico e histórico, inclusive com profecias que vêm se cumprindo, tudo aponta para que sejamos nós essa geração. Mas eu quero deixar claro que não é porque eu faço parte dessa geração, não é porque você faz parte dessa geração, que quer dizer que todos ouvirão o toque da trombeta. O toque da trombeta é para aqueles que se renunciarem, é para aqueles que aceitarem a transformação, para aqueles que se santificarem. Mas, se não formos nós, essa geração, todos nós nos encontraremos com a morte um dia. Seja daqui a 1 hora, daqui a 1 semana, 1 mês, 1 ano, 10 anos, eu não sei e nem você sabe. Mas o bom é o que vem depois. Porque depois da gente ter toda uma trajetória na Terra, depois da gente passar 70, 80, 90 anos na Terra, nós vamos de encontro com a eternidade. E é aí que a coisa começa a ficar séria. Porque enquanto você está nessa trajetória pela Terra, Deus está te dando a oportunidade, dia após dia, de você entrar pela porta estreita e herdar o reino dos céus. E, como eu disse, na Terra são 70, na Terra são 80, na Terra são 90 anos. Mas faz a conta para mim da eternidade. Jogando números lá em cima, 10 mil anos de eternidade, 100 mil anos de eternidade, 1 milhão de anos de eternidade, 1 trilhão de anos de eternidade, será que você não entendeu que a eternidade não tem fim? E que dependendo das escolhas que você toma, enquanto você tem uma oportunidade de mudança, a sua eternidade vai ser no inferno? E não vai achando você que o inferno é igual nos desenhos animados, que é simplesmente um lugar que pega fogo e você sai andando por lá. Satanás, que é um anjo, tem poder, não quer estar no inferno. Imagina você, um simples mortal, o tanto de dor, de sofrimento, de agonia que você vai passar para o resto da sua eternidade. E, porém,
para aqueles que se santificarem, para aqueles que aceitarem a renúncia, para aqueles que aceitarem que é necessário que haja transformação. Num momento, num abrir e fechar de olhos, soará a trombeta, e todos os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados, e tudo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e tudo que é mortal vai se revestir da imortalidade, porque é necessário que o que é mortal se revista da imortalidade, e o que é corruptível se revista da imortalidade, e então vai se cumprir a palavra: tragada foi a morte na vitória. E eu falo tudo isso para vocês, para que vocês busquem por conhecimento, para que vocês busquem por sabedoria. Porque, como eu disse, os falsos profetas, os falsos evangelistas e esses coaches empurram pessoas para o inferno porque elas não procuram por sabedoria. Então é necessário que você leia a Bíblia todos os dias. Inclusive a Thaís propôs para a gente ler o livro de Provérbios, que é um livro maravilhoso se você quer buscar por conhecimento, se você quer buscar por sabedoria. E eu poderia, como eu disse, eu poderia ficar 1 hora falando sobre esse assunto, mas eu acho que eu não tenho muito tempo para isso, então eu espero que o pouco que eu falei sobre esse assunto possa ressoar sobre os vossos corações, pode edificar a vida de vocês e possa trazer confronto para vocês dentro de vocês mesmos. Eu agradeço a atenção de todos e que a graça de Deus encontre a igreja.